Então, nessa manhã, sou grato a Deus. A gratidão, ela transforma. A gratidão, ela precisa sempre estar no nosso coração. Pode sentar. Amém? E a gente hoje vai aprender um pouco mais, uma escola bíblica, né? Escola bíblica dominical. A gente vai continuar com o tema de unidade, né? A gente vai trabalhar ainda esse tema, mas agora hoje focado em como essa unidade, essa visão uníssona, ela está também voltada para a questão de dízimos e de ofertas. Amém, queridos? E se a gente fosse colocar um título dessa mensagem de hoje, seria basicamente esse: eu ando em unidade, por isso dizimo, por isso oferto. Amém, queridos? Então, hoje a gente vai entender que dízimo e oferta não é um sistema mecânico em que você vem aqui, dizima, oferta e vai para casa. Não, é um sistema de relacionamento com Deus. E esse sistema de relacionamento, ele se fundamentou desde a criação do mundo, no qual Deus, ele criou todo o universo, ele criou a terra, tudo que existe na terra, mas ele não criou para si mesmo. Ele não criou para satisfazer o seu bel prazer. Ele criou tudo, mas transferiu, deu tudo diretamente para o homem. Então, o ato de dar em si é um ato de amor. E o nosso Pai, desde o princípio, ele fundamenta, ele deixa claro para a gente que o que ele fez no princípio, quando ele criou os céus e a terra, criou todos os seres vivos e depois deu autoridade ao homem para governar tudo aquilo, antes de tudo, isso é um ato de amor. E a Bíblia diz, queridos, que nós somos filhos de Deus, e por isso imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, como Deus age, nós também agimos. E hoje a gente vai aprender, fundamentalmente, biblicamente, de como o ato de dizimar e de ofertar também é um ato de amor, e antes disso, também um ato de relacionamento com o nosso Pai. Como é que vocês estão com Jesus? Estão bem? Amém. Eu vejo que Jesus Cristo, a cada nova manhã, Ele vai nos renovando. A gente tem muitas atividades diárias, mas a gente não pode, querido, deixar de ter um relacionamento com Ele. Eu vejo que é um privilégio, um Deus todo-poderoso que veio de Israel, né, que estava antes limitado a uma única nação, agora está sendo aberto a todas as nações, a todos os povos, e nós fomos alcançados. Por muito tempo na minha vida eu perguntava se Deus existia realmente. Quem nunca perguntou isso? E uma coisa é você ouvir de Deus, ouvir falar de Deus, e outra coisa é você saber que Ele existe. E mais, Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Amém? Então, hoje a gente vai fundamentar biblicamente essas questões de dízimo e oferta e vamos esclarecer como isso, antes de tudo, é um ato de relacionamento e também um ato de amor com Deus. E com os irmãos também. Então, vamos lá. Antes de tudo, o título, né, diz a bênção de dizimar e ofertar, né? O que é que significa essa palavra bênção? Já se perguntaram isso? E eu trouxe um conceito aqui de uns dicionários bíblicos que eles dizem o seguinte: o significado da palavra bênção, né? Bênção significa investir de poder. Olha só o que é que Deus fez conosco. Ele nos investiu de poder. Ele disse: olha, todo o poder que eu tenho eu dou para você. E esse poder, queridos, ele tem uma finalidade. Ele não pode ficar estocado. É um poder criativo. É um poder que você pode transformar a sua realidade por meio de palavras. E esse poder, querido, se você vai analisar biblicamente, ele foi transferido inicialmente lá em Gênesis, desde o princípio. Mas depois da queda do homem, Deus ele tentou de várias e várias formas transferir novamente esse poder para o homem, por meio de uma única palavra, né? Eu te abençoo. Vamos abrir em Gênesis, queridos. Mas antes de abrir em Gênesis, olha, no Antigo Testamento, a palavra bênção é barak. Quer dizer ajoelhar-se, abençoar, ser abençoado. Então, não sei se vocês já perceberam, né? Mas sempre que a unção ou o revestimento de poder, a bênção do Senhor vinha sobre um homem na antiga aliança, geralmente esse homem ele se ajoelhava. Foi o caso do rei Davi, né? Você vê ele num contexto em que Samuel chega para ele e ele se torna ungido do Senhor, o revestido da bênção. E muitos homens, eles lutavam, brigavam mesmo para receber essa bênção do Eterno. E hoje, pela graça de Jesus Cristo, nós já somos abençoados. A Bíblia diz em Efésios: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então, nós já somos abençoados. E muitos na antiga aliança lutavam por essa bênção. Para você ter ideia, um irmão enganou outro, né, na antiga aliança, para agarrar a bênção. Porque ele sabia o que é que significava a bênção do Senhor. Então, e no Novo Testamento significa o seguinte:
invocar bênçãos em uma pessoa, fazer prosperar, fazer feliz, conceder bênção de Deus sobre algo. Então, observa que ser abençoado é ser feliz em todas as áreas da vida. Se ainda você não tem casa própria, se você ainda não é casado, a bênção em si, ela já te satisfaz. A bênção em si, ela já te investe de poder para você andar de cabeça erguida e dizer, eu sou o todo-poderoso porque Ele me fez poderoso. Nós cristãos, muitas vezes, eu vejo que nós somos apáticos em relação a essas questões. Mas se a Bíblia diz que você é abençoado, você precisa aprofundar o conhecimento no que significa isso. Porque a bênção em si, quando você foca no que significa, no significado que está por trás dela, você vai ver que muitos homens as queriam na antiga aliança, mas não tiveram, e hoje de graça. Eu amo a graça, querido. De graça, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele nos concedeu isso. E esse segundo item que eu coloco aqui é o efeito da consciência de que somos abençoados. Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. Olha só, queridos, o que está escrito. E Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, Ele lançou uma palavra, amém? Uma só palavra de Deus, que muitos homens esperavam na antiga aliança, mas desde o princípio Ele já liberou ela. E Deus os abençoou, ou seja, investiu de poder, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, observa, ele criou o mundo, mas ele transferiu a autoridade ao homem por meio de uma palavra, dando a bênção a ele. A gente vai agora analisar como, toda vez que essa palavra bênção é liberada na Bíblia, quando Deus diz, eu te abençoo, a associação direta que Deus faz é multiplicação. Então, nós somos revestidos de bênção para produtividade. Crente que está parado dentro de uma igreja, crente que foi chamado para fora da igreja com o chamado missionário, mas não está executando, não está no plano original de Deus. O plano original de Deus, aqui a gente pode entender como sendo um contexto biológico, né? Mas atualmente, querido, a gente está no contexto de nova aliança e a gente sabe que a gente pode gerar filhos espirituais. Tem gente que coloca essa responsabilidade só para um pastor, mas um pastor, querido, ele já tem muitas tarefas para fazer. Você, no seu contexto familiar, pode gerar filhos espirituais lá e trazer à igreja local. Então, Deus, ele tem um objetivo específico quando ele libera uma palavra de bênção, é multiplicação. Um crente que ele confia algo em qual ele não está multiplicando as coisas, tem algo errado. E esse algo errado, queridos, quando a gente vai a fundo, é a questão de relacionamento. Porque quando você se espelha nele, se ele criou, se ele é um ser, ele é uma pessoa, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, e você sabe que Deus, uma das características dele é ser criativo, você também tem que ser uma pessoa criativa. Uma pessoa que toda vez que acorda, Senhor, me inspira no meu trabalho, me inspira na criação dos meus filhos, me inspira a servir com excelência na minha igreja local. Então, você já tem esse poder que se chama bênção. Nós somos abençoados em Cristo. Vamos para o outro tópico. Continuando com essa mesma linha de raciocínio. Aí mesmo em Gênesis, abram agora em Gênesis 9, versículo 1. Olha só, novamente a mesma palavrinha sendo aparecendo. Ó, abençoou Deus a quem? A Noé e a seus filhos. Observa, a bênção não só é para você, também para sua descendência. Amém? Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Toda vez que na Bíblia essa palavra bênção é liberada, sempre vem como consequência disso multiplicação. Então, em Cristo Jesus nós somos abençoados. E existe multiplicação no nosso dízimo, na nossa oferta, no nosso dinheiro. Sabe por quê? Só não tem quando o crente ele fica com a boca fechada. Porque desde o princípio, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, Deus falou. Ele falou. Quando você olha para o teu dinheiro e diz, seja abençoado, você está liberando a mesma palavra que foi liberada lá no princípio em termos de multiplicação.
Então, queridos, abençoa o teu dízimo, não fica com a boca fechada quando você vem devolver o dízimo do Senhor ou ofertar algo a alguém. Pelo contrário, você olha para o dinheiro e diz, você é meu servo, você é um bom servo, mas não vá... Peraí, antes de liberar você, eu falo algo com você. Eu libero bênção, eu declaro que você é abençoado. Eu declaro que ocorra multiplicação em você. Então, nada está à toa na Bíblia, queridos. Nada, absolutamente nada. Até o Messias, até Jesus, ele liberou uma palavra de bênção. E olha só o que é que aconteceu quando ele libera essa palavra no contexto da época dele, lá em Israel. Vá lá para Marcos 6, 41, 44. Marcos 6, versículo 41 ao 44. Então, observem. Marcos 6, versículo 41. A Bíblia diz o seguinte. Logo em seguida, compeliu Jesus os seus discípulos a abarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46, a Bíblia diz, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Eu acho que eu peguei a referência errada, peraí, viu? Foi. Versículo 41, obrigado, os universitários. Amém, versículo 41. A Bíblia diz assim, tomando ele 5 pães, olha, ao que chegou na mão dele, né? Tomou ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o quê? Abençoou. Toda vez que na Bíblia vem essa palavra bênção, tem multiplicação. Então pega essa coisa-chave e começa a praticar na tua vida. O que é que está escassez? O que é que não tem frutificado na tua vida? É bons relacionamentos, boas amizades. Olha para a pessoa e diz, seja abençoado. E é dinheiro que está faltando, você olha para o dinheiro e diz, seja abençoado. Olha para as circunstâncias e diz, sejam abençoadas, sejam revestidas de poder conforme a origem. Então, o Messias, o próprio Deus, foi em forma de homem, quando ele estava em terra, ele ensinou o mesmo princípio de liberar a palavra bênção. E como consequência, olha só, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Pode passar? Todos comeram e se fartaram. Passa. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, Betsaida, enquanto ele despedia. Enfim, mas observem, querido, se você é abençoado, não só é para você. A bênção não foi liberada só para você. A bênção foi liberada para alcançar outras pessoas. E o fundamento principal é, busque o abençoador, não o resultado das bênçãos. Tem gente, querido, que vai à igreja, a gente já ouviu várias vezes essas questões em todo o contexto evangélico, pessoas que vão no início, né, tenham o avivamento, o nascer de novo, a bênção por si já começa a operar, mas as coisas começam a tomar o coração da pessoa. Deixa eu te dizer algo, olha, por que algumas pessoas demoram um pouco mais em termos de manifestação de coisas materiais do que outras? Porque Deus, antes de tudo, Ele quer o seu coração. Então ele vai purificar, ele vai aos poucos purificando todo o seu coração, para que quando as coisas maiores vierem, essas coisas não vão tomar o teu coração mais. Um exemplo bem clássico é do rei Davi. Quanto tempo, queridos, ele demorou para chegar até o reinado? Já perceberam isso? Não foi da noite para o dia, não. Mas observa, quando ele entra no contexto de reinado, né, no reinado natural, o rei Davi, cara, se você vê o nível de oferta que o homem dá, de toneladas de ouro, sei o quê, depois diz, que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho, pelo que Ele tem me feito. Então, Davi, ele demorou um pouquinho de tempo para chegar ao nível de prosperidade financeira, né? Mas quando chegou, ele já estava equilibrado emocionalmente, espiritualmente, ele já estava mais maduro para receber aquelas coisas. Tem gente que não está maduro para receber um carro ainda. Porque acha que receber um carro é um bambambam, e não tem nada a ver com isso. Então, amadurecimento é de Deus, querido. E quanto mais você amadurece mais rápido, mais as coisas vão começar a naturalmente vir para você.
É isso o fundamento bíblico das coisas. Porque Jesus, entre ele te dar algo e te perder e você continuar no mesmo nível, ele permanecer com você, ele vai querer mais você, né? Porque você é mais amado do que as coisas. E não inverte também essas coisas, pessoal, com Deus. Deus, ele ama ser desejado. Quer ver uma transformação radical numa igreja local? É quando as pessoas vêm com a intenção de querer Deus. Deus ama ser desejado. Deus ama ser seguido. Ele mesmo diz, vinde após mim, não adiante de mim, vinde após mim. Ele ama ser seguido, ele ama ser desejado, ele ama ser... Cara, Jesus é tudo. Se você focar nele, tenha certeza de mais coisas, no devido tempo aparece. Amém? Vamos. Vamos agora para Provérbios 10, 22. Provérbios 10, versículo 22. Olha só o que é que a Bíblia está ensinando, queridos. O que é que está aparecendo aqui? A palavra, a bênção. Ou seja, o investimento de poder de Deus, o meu de palavra. Né? A bênção do Senhor faz o quê? Enriquece, olha só. E com ela, né, ele não traz desgosto. Ou seja, ele te abençoou, ele te investiu de poder, mas não foi para que você foque nas coisas que a bênção vai trazer para você. Porque ele mesmo diz, olha, acompanhado dessa bênção não vem desgosto. O que é desgosto? Cara, você recebeu um trabalho que ganha 10 mil reais, mas te tira todo o tempo de comunhão com Deus. Isso foi uma bênção? Não. Aos olhos do mundo pode até ser, mas o mundo cristão não é. Porque o mais importante é a vida eterna, queridos. O que são 80 anos ou 100 anos aqui? O que é que você tem feito na sua vida? Já pensou nisso? Porque o povo tem muito focado nas coisas materiais, mas ninguém vai levar nada para um caixão. Ou vai? Eu nasci pelado. Quem aqui nasceu vestidinho já? Ninguém. Todo mundo nasceu pelado. E vai voltar para um caixão. Eu ainda creio que a gente vai ser arrebatado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas observe, quando você foca em coisas, você vai retardar a manifestação da bênção, porque o Senhor ele vai precisar depurar o seu coração para que você esteja apto a receber aquilo. Para que não venha acontecer isso, trazer desgosto para a sua vida. A bênção, toda vez que a palavra bênção é mencionada na Bíblia, o propósito é positivo. Mas o homem, né, que ainda é imaturo, por isso que é necessário fazer um discipulado, fazer um rema, né? A gente vai amadurecendo espiritualmente e quando você cresce espiritualmente, você pega a tua herança. E pega com equilíbrio, né? Sem se esbanjar, né? Tem muito crente que se esbanja quando compra uma casa nova, quando vai fazer uma viagem, quando compra um carro novo. Mas tudo é para a glória de Deus. Se algo aconteceu com você, por exemplo, até uma viagem, né? O pastor Emiliano e Maísa foram para os Estados Unidos. Mas quantas pessoas tiveram contatos com eles? Só a presença deles dois já é um sinal da bênção. Mas observe, tudo é para a glória de Deus. E quando você desfoca as coisas, vem outras coisas que não são tão legais. Por exemplo, a gente viu que nosso pai, no princípio, quando ele criou tudo, a intenção dele foi amar a humanidade. Ele criou e deu o mundo. Ele não ficou para ele. Mas quando você sai da perspectiva do dar, isso inclusive nos dízimos e nas ofertas, você sai do amor e entra na arena da carne. E na arena da carne existem várias obras da carne, a gente sabe, uma delas é a inveja, não é? E na inveja você começa a focar mais no que o outro tem, no que o outro é, do que em você, ou no que Deus fez por você. E olha o que Deus fez. Ele nos abençoou em Cristo. Amém. Mas quando você entra na arena da carne, na área da comparação, né? Eu tenho tantos anos, ainda não tenho isso, não tenho aquilo. Deus não chamou você para ficar reparando no que você tem ou deixar de ter. Ele chamou você para que você foque no que você é em Cristo. É mais importante ser do que ter. Antes de tudo vem o ser, depois vem o ter. Amém? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. E a manifestação é uma questão de tempo. Toda vez que você ouvir aquela vozinha, olha, fulano tem isso, você ainda não tem. Fulano tem isso, você não tem. Tenha certeza que é a voz do diabo. Porque a Bíblia diz, tudo é vosso. Amém? Tudo é vosso. E toda vez que vem essa voz, você diz, diabo, é apenas uma questão de tempo. Porque ele não faz essa excepção de filho, mas faz de relacionamento.
A Bíblia diz que achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E toda vez que Ele se manifesta, querido, Ele gosta de fazer surpresas. Ele não tem uma mentalidade mesquinha, Ele não tem uma mentalidade pequena, né? A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você seja rico. Aí quem diz assim, mas você é rico, mas não tem determinadas coisas, mas ser rico não envolve coisas, é uma questão espiritual. E porque é espiritual, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar. A mesma coisa é a pobreza. Pobreza é uma questão espiritual, né? Pobreza foi algo que estava estabelecido na maldição da lei. Mas em Cristo Jesus, Ele se fez pobre espiritualmente, Ele desceu ao inferno, queridos. Vocês são gratos a Jesus? Eu sou demais. Porque eu começo a meditar, rapaz, uma pessoa, né? A Bíblia chama ele de pessoa, que tinha revestimento de glória, desce ao mundo, se torna um ser humano como eu e você, e de quebra morre de uma forma, os historiadores dizem que é pelado mesmo, maior humilhação, e ainda de quebra morre espiritualmente, desce ao inferno em amor a você e amor a mim. Então, se ele fez uma coisa extraordinária dessa, o que são essas pequeninas coisas na terra? Nada. Porque o mais importante, o principal, ele já fez. Ele já morreu, já foi para o inferno. E essas coisas terrenas só são apenas os anexos. Amém? As coisinhas extras. Vamos lá. Olha só o que é que ele mandou escrever aqui. O ponto 3. A vida abençoada está diretamente ligada à plena comunhão com Deus. Vamos provar isso biblicamente. Vá lá. Não, abra aqui. Efésios 1, 3, 4. Vá. Efésios. Isso na Nova Aliança tem que ser um texto-chave nas nossas vidas. Eu nunca conversei com o pastor Bud Wright, nunca o conheci pessoalmente, mas os livros, quando eu leio os livros, eu vejo um livro como sendo um modo de se comunicar com aquela pessoa mesmo. E um dos livros, né, que ele fala lá, Não Fale Negativo, é um livretinho. Ele fala lá algo muito interessante que eu tomei para a minha vida. Ele diz o seguinte, que preferia passar 1 mês, 3 meses em um só versículo, lendo ele direto e confessando ele, a tal ponto que esse versículo fica enraizado dentro de você. Então, a gente lê a Bíblia, né? Quem não tem uma dieta natural, né? A gente, de manhã, tem o café da manhã, tem os lanches, tem o almoço e tal. Mas quando você está com deficiência em algum nutriente, você vai focar em determinados alimentos. E a mesma coisa não pode ser diferente da Bíblia. Você lê a Bíblia, um capítulo, 2, 3, mas quando você percebe que está deficiente, carente, né, espiritualmente em determinado assunto, é mais interessante você focar somente naquele assunto e se nutrir nele. E na Nova Aliança, crente forte, em termos de bênção espiritual, financeira, é esse versículo. Por quê? Vamos analisá-lo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Algumas versões dizem assim, que nos abençoou, passado. Que nos tem abençoado, essa daqui já dá uma noção de continuidade, né? Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Próximo versículo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Diga santos, irrepreensíveis. Diante de quem? Diante dele mesmo, né? Então, observa. Santidade e consagração a Deus está diretamente relacionado a ter uma vida abençoada. Uma coisa não pode estar desconectada da outra. Mas essa vida de santidade, de integridade, não é pelos seus esforços. Porque existem muitos cristãos que passam ano e ainda vivem no pecado, mesmo tendo nascido de novo, cometendo os mesmos erros. Uma opção, ele nasceu de novo, mas não teve alguém para acompanhar, né? E isso é certo, e a pessoa é imatura espiritualmente e vai continuar praticando as mesmas coisas, ou está vindo à igreja regularmente, mas ainda não soube fazer um relacionamento com Deus, não sabe que a partir desse relacionamento com Deus, a partir de um sistema de graça, né, que foi estabelecido em Cristo, ele já é capacitado para andar em santidade. Mas o foco aqui da mensagem, para a mensagem de hoje é: santidade e ser abençoado andam de mãos coladas. Tem gente que quer a manifestação de Deus em todas as áreas da vida, mas ainda está vivendo uma vida fofocando. Tem gente que acha que fofoca não é pecado, mas é pecado.
Quando você fala mal do outro pelas costas, quando você fofoca, né? Quando você acessa sites indevidos, quando você percebe que veio mais dinheiro no troco do que devia e não devolve, né? Quando você está lá na fila do banco e você vai e passa, né? Não. Então, são essas pequenas coisas que vai começar a emperrar a nossa vida. E o diabo não nasceu ontem, ele começa com pequenas coisas. Ele não começa com coisas exorbitantes, né? Que você, uau. Não, começa com pequenas raposinhas. Mas observe, o foco não é o diabo, não são os demônios, o foco é Jesus. Quando você foca em Jesus, a sua vida é transformada. O foco de tudo na nova aliança é Jesus Cristo. Na verdade, da antiga e da nova, tudo é Ele. Mas quando você foca nele, o que Ele fez por você se manifesta. Ponto. Simples e dessa forma. Nós somos abençoados em Cristo. Vamos continuar. Então, novamente, focando nesse ponto, né? A vida abençoada está diretamente ligada à plena comunhão com Deus. Vá lá para Gênesis 17, 1, 2. Gênesis 17, 1, 2. Gênesis 17, 1, 2 diz assim, ó. Farei uma aliança entre mim e ti. Isso Deus falando para Abraão. E te multiplicarei extraordinária. Vai para o versículo 1, Jorge. Quando atingiu Abraão, ele não tinha nem sido trocado o nome dele, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor. Olha, apareceu. Então, já o início de um relacionamento, né? Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Algumas versões dizem: anda na minha presença e ser íntegro. E o versículo 2 assim: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Minha gente, a mentalidade de Deus sempre é multiplicação. Mas antes de ocorrer multiplicação, vem comunhão. E a comunhão é a questão que o povo não quer, né? Todo mundo quer o Éden, mas não quer o Criador do Éden. Como pode? É uma contradição. Porque se o Criador do Éden criou o Éden, ele pode criar qualquer outra coisa e te dá. Olha. Então, quando você foca no Criador, quando você foca em Deus, você vai, pela graça, andar numa vida de integridade. Agora, quando você foca em você, vem aquela velha ladainha: Senhor, há tanto tempo eu venho tentando mudar e não consigo. Certo? Você está botando um foco no eu. Toda vez que aparecer a palavrinha eu, você está debaixo de um sistema que a Bíblia chama de lei. Diga lei. A lei, ela foca no homem, no que o homem pode fazer para receber algo de Deus. A graça foca em Deus e no que Jesus fez e deu de graça para você. Então, quando você diz: Senhor, eu ainda tenho isso, isso e isso pendente e não consigo ainda vencer isso, mas agora eu vou focar em Jesus. Ele em Cristo, eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo Jesus eu sou curado. Em Cristo, quando você usa essa expressão, em Cristo, você está acessando um sistema que é o mais poderoso que já existiu em termos de reino espiritual, que é o sistema da graça, no qual Jesus, ele já fez tudo. Já está tudo de graça, já está tudo aposto à mesa. Só que o mesmo sistema de trazer a existência por palavras, como estava lá no princípio, no Éden, é o mesmo sistema que ele está agora estabelecendo para nós como igreja. Por isso que o crente não pode ser preguiçoso em termos de confissão da palavra. A Provérbios diz: eu fui passando, né, pela vinha do preguiçoso e vi como é que estava, né? Tava linda ela? Tava não. O que é ser preguiçoso espiritualmente? É não ler a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu não sei quem é Deus. Não tenho um relacionamento com Ele. Se eu não leio a Bíblia, eu não sei nem como orar, porque eu tenho que orar a palavra, né? E se eu não leio a Bíblia, eu nem confesso. Se eu confesso, vão ser palavras ao vento. E aí o efeito não vai ser tão poderoso, né? Mas se vocês perceberem, o povo do mundo usa palavras. Eles confessam em muitas conferências palavras, tal. Mas não é a palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? A gente tem acesso à palavra de Deus. Quantos países não têm acesso à Bíblia? Já pensaram nisso?
E o privilégio que você tem de chegar hoje no teu quarto, na sua família, e poder ler essas escrituras, a gente é privilegiado, minha gente. E eu vejo assim que muita gente reclama de muita coisa na vida e não é bem por aí. Nós somos reprogramados por Deus, somos recriados, na verdade, por Deus, para andar com o coração grato. Um coração que o que sai simplesmente dos nossos lábios é gratidão que Jesus fez na cruz. Amém? Vamos continuar. Vai lá para Gênesis. Você viu aqui que Abraão, né, ele disse, ó, anda na minha presença, né, ser íntegro. Mas olha a consequência disso lá em Gênesis 24, 1. Vamos lá, Gênesis 24, versículo 1. Ele já trocou o nome dele, né? Olha só. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo, diga em tudo, o havia o quê? Abençoado. Observa que o sistema de bênção, antes de tudo, é um sistema de relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, a consequência disso é a manifestação da bênção dele em todas as áreas da sua vida. Então, você chegar numa idade dessa e você tem uma declaração bíblica no qual diz que essa pessoa era abençoada em tudo, o homem realmente decidiu andar na presença de Deus. Desejou o abençoador antes de desejar as bênçãos, né? E quando Abraão... Aí eu fico pensando, né? Se ele decidisse não andar na presença de Deus, ele não podia fazer isso? Lá no versículo anterior tinha escrito, olha, anda na minha presença, ser íntegro. Ele poderia simplesmente decidir não andar. Queridos, não é diferente hoje em dia. Você é livre para andar ou não andar na presença de Deus. Mas eu digo a você, Deus ama ser desejado. Deus ama isso. Deus ama... Qual pai? Eu não tenho um pai biológico. Por isso que eu quando me referido a Deus na comunhão, eu prefiro chamá-lo de papai ou pai. Porque a paternidade, ela imbrica muita intimidade, né? Você entrar e fazer coisas com o pai e você se comunicar bem no secreto com ele. Então, a paternidade é algo muito importante. E toda vez que você começa a entrar em comunhão com Deus, as pessoas vão perceber que, à medida que o tempo vai passando, a sua vida vai sendo transformada. Amém? Vamos lá. Ponto número 4. Ser abençoado, é esse ponto que eu já estava falando aqui. Significa desejar mais a Deus do que Ele pode oferecer. Vá para Êxodo 33, 15. Êxodo 33, versículo 15. Olha o que está escrito. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Observa que Moisés, se a gente vai, minha gente, analisa a vida de Moisés. Ó. Ele tinha tudo, ele estava na casa de Faraó, né? Foi criado pela filha de Faraó, tinha tudo. Mas ele decidiu obedecer a Deus e ao chamado de Deus. No natural, as pessoas hoje em dia iriam escolher as riquezas, iriam escolher as coisas que o mundo oferece. Mas ele decidiu abandonar tudo aquilo em desejo a Deus. E durante o ministério dele, ele ainda continua desejando a Deus. Olha, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, eu desejo, Deus, antes de tudo, que você e a sua presença permaneçam comigo. Mas observe, esse treinamento, essa questão dele estar falando isso agora, teve um processo de treinamento, e isso ocorreu lá no deserto. No deserto, você tem perigo, você tem adversidade. Então, toda aquela questão que ainda podia estar no coração de Moisés, em termos de vanglória, em termos de altivez, tudo aquilo foi purificado no deserto. E quando as grandes coisas chegam, queridos, quando o seu coração já está preparado, você vai saber administrar. Quando você olha o ministério de Moisés, são milhões de pessoas seguindo ele, para atravessar um rio, enfim. Mas tudo isso não foi da noite para o dia, mas veio também de um contexto de relacionamento. Próximo. Vá para João 6, 22, 27. João 6, 22, 27. E aí, pastorzão, parabéns. Aleluia. Presentão.
Vamos? Olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido a sós. Próximo. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Para um pouquinho aí. Observa, o Senhor antes tinha multiplicado os pães, certo? E todo mundo animado, comeu tudo, todo mundo se satisfez. Mas observa, as pessoas queriam a palavra ou queriam o resultado da palavra? O próximo versículo é esse aí, né? Próximo versículo, Jorge. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Próximo. E tendo-os encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Próximo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais. Observe, tem que procure a ele. Mas será que a intenção é certa? Tem gente... Quer ver uma igreja poderosa em Deus? Se você decidir hoje, faz esse exercício, pessoal. Eu hoje decido ir à igreja para desejar mais Deus. O foco do culto vai ser 100% Deus. Não vai ser profecia, não vai ser as manifestações. Vai ser Deus, eu quero a palavra. Foca na palavra, deseja a palavra. Você vai ver a atmosfera da igreja só melhorar. Por quê? Já é bom, mas vai melhorar ainda mais. E é por isso que vem o ensino. O ensino, o que é que ele serve? Ele serve para a gente ajustar, para a gente focar naquilo que a gente pode fazer para melhorar. Mas observa, há quem procure Deus. Faça um questionamento para você mesmo hoje. Você procura Deus pelo que Ele pode dar ou por quem Ele é? Porque, biblicamente, existe gente que procura Deus pelo que Ele pode dar. Olha o exemplo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Próximo. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele está dizendo, olha, foca em coisa eterna. Que essas coisas que saciaram passageiramente vêm para você. Deseja as coisas eternas antes de coisas materiais, de coisas que possam alimentar o corpo e, enfim. O qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, os confirmou com o seu selo. Então, observe, biblicamente, querido, tem gente que procura Jesus Cristo, a Deus, por coisa material. Né? Eu procuro a Deus pelo que Ele pode me dar. E isso não é relacionamento. É relacionamento. Eu fico triste, às vezes, tenho muitos parentes em São Paulo, em outros estados, e às vezes aparece um aqui e outro lá: Douglas, eu soube que você tem isso, isso e isso. Você poderia me ajudar? Meu Senhor, ajude. Aí eu ajudo. Só que quando ajuda, a pessoa vai e desaparece. Queridos, você iria ficar feliz se você tivesse um amigo, um parente, que chegasse e procurasse você, simplesmente pelo que você tem? Isso não é relacionamento. Relacionamento é, eu procuro você porque eu te amo. E independente do que você pode me dar, oferecer, eu continuo também te amando. Amém. E Deus quer isso. Deus é um Deus de relacionamento, não é algo mecânico. Na lei, em Malaquias, aquele livro-texto, ele tem fundamentos para a igreja moderna, porque trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então tem um local mesmo de depositar. Mas observa, aquele texto de Malaquias 3:8, 3:10, é um sistema mecânico de relacionamento. Eu devolvo e por causa disso Deus vinha e abençoava, mas não era um relacionamento. O texto base na Nova Aliança é debaixo da graça. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Então você é abençoado e por isso você dá. Amém? Na verdade, devolve, porque tudo que vem dele, tudo foi criado por ele. Tudo isso que existe aqui, antes foram palavras que foram lançadas. Já percebeu isso? Toda essa estrutura de som, tudo foram palavras. Então, tudo é dele. As minhas palavras são espírito e vida. Jesus, certa vez, disse. Então, observa, tudo que você tem hoje, eu estou vestido assim, tem esse microfone, esse tablet, tudo foi criado pela palavra. O mundo foi criado pela palavra. E o tablet foi por Deus? Não, mas e os minerais que extraíram para fazer isso aqui? Então, tudo veio pela palavra. Toda a glória é para a palavra. Amém? Então, vamos continuar. Tem paria não, com Deus não. Com Deus tem paria não.
Quando você diz, vou surpreender a Deus com essa oferta. Aí ele chega lá, oh meu Deus, oi de mim mesmo. Ele acha que vai me surpreender. Espera aí, menino. Vamos lá. Tá vendo aí o povo procuraram Jesus, né? Só para satisfazer o buchinho. Não faça isso não. Bora lá. Penúltimo ponto, ó. Dizimamos e ofertamos porque temos comunhão com Deus. Vá lá para Gênesis 14. Gênesis 14, do 18 ao versículo 20. Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. Então, na lição de hoje, toda vez que vem a palavra bênção, que vem logo em seguida, multiplicação. 100%. De toda a lição de hoje, se você pegar isso, começar a praticar, olhou o dinheiro, seja abençoado. Já sabe o que vai acontecer, né? Amém. Fale com dinheiro. Dinheiro tem nome. Rossana falar isso, né? Dinheiro tem nome. Olha para ele, dinheiro, seja abençoado. Amém? Então, olha só. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga pão e vinho. Amém. Lucas, você pode vir aqui? Traz 2 cadeiras. Uma aqui e outra aqui. De frente para outra. Sente lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Tem gente que acha que dízimo e oferta só é algo mecânico, mas não é. Antes de tudo é relacionamento. Queridos, imagina agora que o rei de Salém está chegando aqui. Abraão, tudo bom? Sou enviado do Deus vivo. Posso me sentar? Olha, eu tenho algo bom para te dizer hoje. Mas antes de te dizer, eu preciso ter um pouco de comunhão contigo. Você aceita? Amém. Então observa, antes de ser abençoado, Abraão, ele precisou ter relacionamento. Um relacionamento, querido, vamos tomar um cafezinho na era moderna, né? Vamos tomar um cafezinho, um pãozinho? Só que no contexto aqui, pão e vinho. Teve pão e vinho. Espiritualmente, no reino de Deus, não foi diferente conosco. Antes que você pudesse dizimar, ofertar, oferecer qualquer coisa a Deus, Ele lhe abençoou. Como? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quando você disse o quê? Sim. Quando Ele disse esse sim, Ele tomou espiritualmente pão e também tomou vinho. Amém? Agora, observe a consequência dessa comunhão prévia. Próximo versículo, Jorge. Abençoou. Olha só. Melquisedeque libera uma palavra. Ele é um enviado de Deus. Ele libera essa palavra. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo seu Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Próximo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o quê? O dízimo. Então, observa, a consequência de eu ter relacionamento com Deus é a gratidão de devolver o que já é dele. E não é diferente na nova aliança. A maioria de vocês poderiam já ter empregos quando se converteram, etc. Mas geralmente a maioria das pessoas são quebradas, né? Tipo, tá sem emprego, tá com a vida mal, tá na bad. Mas, enfim, quando confessou Jesus, 100% certeza, a vida das pessoas começaram a melhorar. E como consequência dessa comunhão e relacionamento, eu devolvo 10% a Deus. E oferto também a Deus, ao irmão, porque o irmão é a imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos? Então, obrigado, Lucas. Uma salva de palmas para o Lucas. Então, observa. Desde a antiga aliança, a lei ela veio estabelecer um sistema de troca mesmo. Mas Abraão, ele dizimou pela fé. E não é diferente também nós hoje em dia. Nós dizimamos pela fé. E a fé só opera pelo? Aleluia. E sem fé ninguém pode agradar a? Então, queridos, dizima e oferta também. Só falta 1 minuto, né? Vamos lá.
Quem não está em unidade com Deus, nunca estará em unidade com os irmãos. Né? Vá para Mateus 26, 6. Mateus 26, 6. Vocês podem projetar aqui, ficar mais focado aqui para a gente ganhar tempo? Só para encerrar. Mateus 26, 6. Né? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, próximo, aproximou dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Próximo. Visto isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Próximo. Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Vá para João 12, 3, 5. João 12, do versículo 3 ao versículo 5. João 12, 3 a 5. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Próximo. Mas Judas, aí todo mundo reclamou. Você viu no evangelho anterior? Mas a Bíblia aqui dá ênfase a alguém que reclamou e o motivo. Olha, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Próximo. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava do que nela se lançava. Vá agora para João 13, 27 e 29. João 13, 27 ao 29. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, em Judas, né? Então lhe disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Próximo. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Próximo. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa a quem? Aos pobres. Tem gente que vai fazer um centro de treinamento de 3 anos com o Messias, mas mesmo assim vai continuar pobre, sabia? Imagine o seguinte, que eu sou Jesus, e eu digo assim: Judas, tome 3.000 reais e dê aos pobres. Por que você acha que o interesse dele era 100% pobre? No foco dos pobres. Judas, toma 3.000 conto e vai ali distribuir aos pobres. Nesse inteirinho, que ele está lá com a bolsinha para dar aos pobres, ele tirava. Ele tirava da bolsa que era destinada para dar aos pobres. E, queridos, eu tenho certeza que naquela época não tinha recibo, né? Tipo, Senhor, aqui o recibo de que eu dei aquilo para fulano. Mas observa, se eu tiro algo que é destinado a pobre, eu me identifico com a pobreza. E Judas, ele nunca se identificou com riqueza. Tanto que ele troca o Deus Todo-Poderoso por 30 moedas de prata. Ele não tinha noção do que é realmente ser rico. Porque alguém em sua sã consciência não vai fazer um negócio desse. Agora, para encerrar, nessa questão de oferta. Quem é hoje responsável pela bolsa do tesouro? Diga eu. E você tem roubado ao Senhor? Quando ele diz, fulano, dê isso a cicrano. A Bíblia diz que tudo é dele, mas nós somos mordomos das coisas que pertencem a ele. E aí? Como é que está a sua vida pessoal? Eu estou trazendo essa mensagem não para condenar. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para amá-lo, amém? Mas se você, muitas vezes, o Senhor te dá uma direção para ofertar algo a alguém e você não faz, você está dizendo o seguinte: esse dinheiro é de quem? É meu ou dele? É seu. Mas num relacionamento com Deus, queridos, 100%, o que Ele manda, obedece quem tem juízo. Amém?